Eu coloquei o fone aqui só para testar. Vocês estão me ouvindo? Ah, legal, legal. Já que já tem uma galera massa entrando, a gente já até pode começar. Galera, eu sou a Andréa Costa, uma das fundadoras do projeto da pré-aceleração do seu MVP. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito contente que vocês estão participando. Eu peço até que vocês liguem a câmera, até para a gente ficar mais confortável. A nossa convidada, a mentora Amália Cardoso, possa ficar mais confortável para conversar com vocês também. Esse daqui é o nosso primeiro evento oficial da nossa trilha de aprendizado do seu MVP. Então, eu espero que vocês curtam muito. Vocês já devem saber que a gente já está começando a entrar em contato com vocês para solicitar algumas informações em relação à sua startup, que possa criar o nosso portfólio aí da melhor forma possível. E ao longo dessa semana e da próxima, a gente ainda vai estar organizando várias coisas, a gente tem vários projetos, várias ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês também, para que vocês possam evoluir a startup de vocês cada vez mais. E às 7 horas em ponto, a gente começa com o conteúdo massa que a Amália vai estar trazendo para a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Os 20 minutos finais, né, Amália? A gente vai liberar para perguntas. Esse formato de talk, ele funciona da seguinte forma. O mentor ele vai passar um conteúdo e vai liberar para as perguntas. E ao sábado, a gente vai ter outro evento, que é de validação do consumidor com o Daniel, e ele vai ser um workshop. Então, diferente do talk, o workshop já é meter a mão na massa mesmo, vocês já vão começar a fazer algumas coisas junto com o mentor. Mas nesse talk é mais uma conversa mesmo, onde a Amália vai trazer um conteúdo massa. Eu não sei se todos vocês participaram do último talk que a gente trouxe o Daniel Cordeiro também, para falar sobre reskilling e upskilling, e foi muito legal, mas era muito aberto ao público. Esse não, esse de agora ele é exclusivo para vocês, para que até vocês possam perceber a nossa trilha de aprendizado com mais força. Ao final desse evento, para as startups, vocês vão receber um modelo de report, que ele é bem tranquilo para que vocês possam preencher e até o mentor possa acompanhar a evolução de vocês à medida que eles vão passando novos conteúdos. Então, eu peço que vocês fiquem bem atentos ao report. Não é uma coisa difícil de se fazer e a gente vai ajudar vocês a fazerem, mas ele é extremamente importante para qualquer startup, para que vocês possam apresentar dados reais do que vocês estão fazendo e a gente possa vender as startups de vocês para o mercado, tanto para consumidores como para potenciais investidores, caso vocês queiram receber investimento. O report ele é de extrema importância. Vamos lá, né? Na verdade, já são 7h01. A Amália já pode começar seu conteúdo. Amália, seja muito bem-vinda. Aqui nós temos startups e talentos, então tem um público bem diversificado que tu vai poder conhecer melhor ao longo do programa. Conseguiu colocar o teu slide, né? Ok, estamos escutando agora? Sim, perfeitamente. Joia. Já está compartilhado aí, está todo mundo conseguindo olhar, né? Sim. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Eu me chamo Amália, a gente vai bater um papo. Mutando aqui a galera. Amália, você tá muda. Ela tá sem áudio. Botou. Foi agora? Aham. Foi. Sim. Pronto. Será que foi o que eu fiz aqui? Vamos lá. Foi eu que te mutei sem querer. Ah, tá. Tudo bem. Bom, então vamos voltando aqui, né? Boa noite a todos novamente. A gente vai bater um papo hoje sobre aspectos que envolvem o desenvolvimento de soft skills na formação do líder. Quando a gente fala de qualquer processo que envolve pessoas, hoje a gente não pode fugir desse tema, a gente não pode deixar de falar de soft skills, a gente não pode deixar de falar do quanto que isso impacta nos negócios, e a gente vai falar de liderança, né? Então, líder que não está hoje se preocupando em desenvolver soft skills, o líder que hoje não está olhando para isso, ou que acha que isso pode ser só
plus, isso aí não é, na verdade, tão importante, ele vai tomar algumas surpresas não tão agradáveis ao longo do processo de caminhar dele aí no negócio dele com a equipe dele. Minha expectativa hoje com vocês não é entregar passo a passo, nem a gente falar de soft skills especificamente. Isso aí você vai dar um Google e vai encontrar muita coisa. Eu vou te trazer muita referência, muita coisa para depois você, que ficou aí com a pulga atrás da orelha, conseguir pesquisar e se aprofundar, e lá na frente, quem sabe, a gente bater um papo sobre isso em um outro momento, mas hoje eu vou te trazer muita referência e eu espero te deixar com muita pulga atrás da orelha, sim, eu espero te responder bem pouco e te trazer muita pergunta, muita reflexão, para que você saia olhando para uma direção, né? Nossa expectativa basicamente é essa. Então, vamos começar. Para a gente se conhecer rapidamente, eu vou me apresentar. Eu sou formada em psicologia, eu já atuo aí há 14 anos com RH. Hoje eu trabalho em formato de consultoria mesmo, dentro de uma empresa, basicamente desenvolvendo líderes, desenvolvendo times, é o que eu gosto de fazer. Já trabalhei com recrutamento e seleção, hoje trabalho com desenvolvimento, que é o que me brilha bem os olhos. Hoje estou bem feliz com aquilo que a minha carreira está me proporcionando, e aí, nesses casos, vou compartilhar contigo um pouco de tudo que eu já vi, e que eu já experienciei, que eu já errei, e que eu já acertei ao longo desses 14 anos, joia? Então, vamos lá. Quando a gente vai para o Google, entender o que raio é isso, essas soft skills que essa menina está falando, a gente vai achar um conceito bem simples no Wikipedia, né, que fala que o soft skills é um termo em inglês usado para profissionais de recursos humanos para definir habilidade comportamental, competências, aquilo que é mais subjetivo de você avaliar. Também vocês vão encontrar isso com outras nomenclaturas, como people skills, interpersonal skills, né? São as habilidades comportamentais, falando de forma bem clara e sucinta. Quando a gente fala de habilidades, a gente está falando de hard skills, que são habilidades técnicas, e aí a gente tem as softs, que são as comportamentais. O líder hoje, ele basicamente precisa entender, conhecer e saber o caminho das pedras para desenvolver essas soft skills. E é um desenvolvimento mesmo, elas não vêm assim, não é uma pílula que você toma, não é um livro que você abre e lê, não é um aplicativo que você faz um download, é um processo de desenvolvimento que envolve tempo, envolve investimento de vontade, envolve frustração, envolve aprendizados que nem sempre vão ser muito bacanas, envolve muita coisa, e é um processo que acontece em torno de um determinado tempo. Quanto tempo, Amália? Não sei. Você que vai, no teu caminhar, determinar a velocidade em que isso vai acontecer, em que esse desenvolvimento vai se processar, e o quanto disso você vai estar aberto para, ok? Então, quando a gente fala de soft skills, desde já, eu quero te lembrar que é algo extremamente pessoal, e a gente vai falar hoje de tudo que envolve o desenvolvimento disso. Como eu te falei, a gente não vai se deter muito aqui em entender basicamente quais são as soft skills principais, né? Mas é a gente entender principalmente como é que a gente desenvolve. Essa a pergunta de $1 milhão, gente. Não adianta você entrar no Google e descobrir que você precisa ser flexível, que você precisa ter administração, ser adaptável, você precisa ter empatia, né? Você abre lá, tem um cardápio de soft skills maravilhoso. Mas e aí? O que eu faço para desenvolver isso? Como é que eu desenvolvo empatia? Eu abro um livro de como ser empático, leio, quando eu finalizo a leitura, eu já desenvolvi empatia? Né? Acho que não. Então, como é que é esse processo? É basicamente sobre isso que a gente vai se deter hoje aqui no nosso papo. E aí, para falar de desenvolvimento de habilidade, a gente tem que lembrar que nós temos 2 tipos principais de inteligências, e é com base nelas que a gente vai começar a fazer esse desenvolvimento, a caminhar esse caminho. A gente tem a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. São essas 2 coleguinhas que vão nos ajudar, porque a intra eu vou estar desenvolvendo, vou estar olhando para mim, vou estar olhando para dentro de mim, para as minhas questões enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto membro de equipe, e eu vou ter que olhar para uma galera que está ao meu redor, né? Eu vou ter que olhar para o meu time, para os meus liderados, para o mercado, para os meus parceiros, para os meus
para os meus competidores, né, para os meus investidores, para as pessoas que estão ao redor de mim. Eu preciso dar conta disso, eu preciso estabelecer parcerias, eu preciso ter posicionamentos. Então, como é que eu lido com o que está ao meu redor e como é que eu lido com o que está dentro de mim? Quando a gente olha para esses dois caminhos, a gente traça os principais rumos que a gente encontra aí nesse desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. E aí vamos um de cada vez. Falando primeiramente da nossa coleguinha, né, inteligência intrapessoal, é legal começar por ela, porque eu acho que se você não olha primeiro para dentro de você, você vai, durante bastante tempo, às vezes, girar em círculo, você vai dar murro em ponta de faca, você vai ter alguns insucessos e frustrações, e às vezes nem vai entender por que algumas coisas estão acontecendo, e aí a gente precisa trazer nesse nosso discurso hoje aqui, e esse início olhando para dentro, né? Vamos, então, falar um pouquinho dessa inteligência intrapessoal. Quando eu olho para a inteligência intrapessoal, a gente tem que se debruçar num tema dentro dela chamado autoconhecimento. O líder hoje que ele não investe tempo em autoconhecimento, ele vai conseguir alguma coisa num nível de velocidade e de acerto ínfimo. Ele precisa olhar para dentro dele, ele precisa se conhecer, ele precisa entender quais são as suas questões. E quando a gente fala de autoconhecimento, principalmente para a liderança, eu estou falando de coisas que envolvem o teu conhecimento de propósito, a forma como você se vê, o que você tem de fortalezas e o que você tem de fraquezas. E a gente vai falar também de gestão emocional, do quanto as tuas emoções elas podem te alavancar ou te sabotar. Então, dentro desse nosso panorama aí de inteligência intrapessoal, a gente vai falar devagarzinho aí desses 3 pontos. Começando pelo nosso querido autoconhecimento, eu vou te falar desde já que se você não sabe, vai lá na internet, porque lá tem uma infinidade de ferramentas que mapeiam o teu perfil comportamental. Eu trabalho hoje com o DISC, eu conheço muito do Enneagrama, e se você tiver interesse, você já vai, inclusive, anotando esses nomes. Tem o NBTI também. São ferramentas de mapeamento comportamental, não são testes de personalidade. Amália, qual é a principal diferença? Personalidade não muda, tá? Comportamento muda. A forma como você se comporta aqui comigo não é a mesma forma que você se comporta numa roda de amigos, não é uma forma que você se comporta, a mesma forma que você se comporta quando você está no teu lazer, não é a mesma forma que você se comporta quando você está à vontade na tua casa, com a tua família. Então, o comportamento ele é moldável, ele é adaptável, principalmente de acordo com o teu cenário. E aí, esses perfis comportamentais, eles vão... esses questionários, eles vão fazer um levantamento e vão te entregar algumas informações extremamente pertinentes para que você entenda, basicamente, na tua liderança, 2 coisas. Quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos. Por que eu preciso saber disso, Amália? Por que é importante olhar para dentro de mim? Por que é importante conhecer o meu perfil? Porque quando você faz esse olhar, quando você direciona esse olhar para você mesmo, você basicamente vai encontrar esses 2 universos que todo mundo tem e que sempre, em alguma instância, vão estar contigo, tá? Você vai ter pontos fortes e, dependendo do teu perfil, esses pontos fortes, eles podem ser convertidos em pontos fracos, os pontos fracos, eles podem ser convertidos em pontos fortes. Você precisa entender. Se eu for trazer para ti uma experiência do DISC, por exemplo, falando bem brevemente de uma ferramenta de perfil comportamental, a gente tem no DISC aí um perfil D de dominância, por exemplo, que um dos pontos fortes da dominância é foco no resultado. Mas, por um outro lado, ele tem como ponto fraco a dificuldade de lidar com pessoas, são pessoas mais que às vezes tendem a ser mais hostis, mais agressivas. Então, a pergunta que eu te faço é: o quão disso você sabe ao teu respeito? O quão claro está para ti quais são os teus pontos fortes e quais são as tuas oportunidades de melhoria. E principalmente depois que você descobre isso, é você começar a entender como trabalhar para fortalecer aquilo que você já tem de bom. Muita gente perde muito tempo tentando minimizar ponto fraco. É importante, em alguma instância, fazer isso, sim. Mas o principal aqui é você saber o que você tem de bom e onde no teu negócio, onde na tua ideia, onde na tua startup, onde na tua equipe você consegue colocar isso em prática. Porque tem muita gente com ponto forte que está guardado dentro da gaveta. Primeiro, porque às vezes ele não sabe. E segundo, porque às vezes ele também não vai saber como usar.
né? Então, eu tenho perfis que têm extrema habilidade de negociação, que gostam de falar, que gostam de se expressar. Eu preciso reconhecer isso, porque eu preciso utilizar isso a meu favor, né? No meu trabalho, meu desafio hoje qual é? Eu preciso lançar a mão da minha habilidade de falar, de me comunicar, de convencer, de negociar. Poxa, mas eu sei que isso é um ponto forte meu. Ótimo, vamos trabalhar isso. Vamos usar isso a meu favor. Eu já tenho. Pô, já estou na vantagem, eu já tenho. Eu vou ter que trabalhar isso agora. Né? E é da mesma forma quando a gente olha para o extremo oposto lá da corda, né? No outro ponto da corda a gente tem lá os pontos fracos. Então, quando eu conheço eles, quando eu sei que eles estão ali, eu sei como me desviar, eu sei como me esquivar, eu sei como evitar e eu sei como, em algum ponto, também controlar, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de liderança e de perfil comportamental, a gente está falando basicamente dessas duas coisas. Quando eu conheço o meu perfil, eu entendo basicamente dele o que eu tenho de bom e o que eu tenho de melhoria. E a partir daí eu já começo a entender o que eu tenho que trabalhar para que essas coisas boas, fortalezas, melhorem e como que eu vou ter que trabalhar para minimizar, para diminuir os efeitos que esses pontos fracos têm no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento comigo mesmo, na minha forma no meu ritmo de produção, uma série de coisas que o meu dia a dia vai me apresentando e vai interagindo com esse meu perfil comportamental. Ok? Eu vou falando, tá? Fiquem à vontade para colocar alguma coisa no chat ou vão anotando para no final a gente fazer essa troca, ok? Dando continuidade, a gente vai falar de conhecimento de propósito, né? Eu já olhei para mim, eu já entendi quem eu sou, eu já entendi quais são meus pontos fortes, eu já entendi o que eu tenho que melhorar, já tenho uma noção, já estou mais consciente, mais autoconsciente, e isso já está claro para mim. Maravilhoso. O que eu faço agora da minha vida, né? Agora eu vou começar a entender para onde é que eu estou indo, né? Por que eu quero gastar tempo da minha vida com isso? Entende? Por que eu quero gastar minha vida com esse negócio? Por que eu estou gastando tempo da minha vida? Eu falo principalmente de tempo porque é um bem que tu não recupera, né? O tempo que você está perdendo, você não vai voltar. Então, por que eu estou gastando a minha vida com isso? Por que isso é importante para mim? Por que isso é relevante para mim? Por que esse assunto me interessa? O que eu estou ganhando com isso? Eu não estou falando de grana, eu estou falando de outros ganhos. Aonde isso está me levando? Por que isso é importante? Pô, a Amália tá fazendo umas perguntas doidas. É pergunta doida mesmo. Mas você precisa olhar para isso, sabe? Porque a sensação de você ter gastado 5, 10, 20 anos da tua vida com algo que em algum momento opa, não faz sentido, não sei o que eu estou fazendo, peraí. Né? Imagina o nível de frustração. Imagina o teu nível de desconexão. E às vezes a gente não encontra clareza ou não encontra satisfação no que a gente está fazendo porque isso não está conversando com o teu propósito. Tá, mas o que eu quero com isso? Por que isso tem a ver comigo? Por que eu me sinto inclinada a investir tempo, a estudar, a buscar, a errar e aprender e recomeçar? E por quê? O que eu estou querendo com isso? Líder que não tem conhecimento de propósito, ele vai de acordo com a maré. E maré, ela não tem uma lógica. Uma hora ela está aqui, outra hora ela está aqui, né? Uma hora ele está legal, outra hora vem uma onda, ele vem igual um tsunami. Não tem lógica, sabe? Não tem previsibilidade, não tem rumo. Então ele precisa entender para onde é que ele está indo. Ele precisa ter essa clareza, ele precisa ter essa consciência. Alguns instrumentos de perfil comportamental te clarificam isso. Outros é uma busca muito tua. Né? E aí a gente tem diversos espaços em que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, às vezes, entre você e os teus amigos, isso vai acontecer no teu espaço familiar, isso vai acontecer contigo e contigo mesmo. A gente está falando de intrapessoal, né? Então, é você e você, olhando para dentro, entendendo por que isso faz sentido, entendendo de onde isso vem, por que você está investindo a tua vida, gastando a tua vida com esse negócio, com essa equipe, com essas pessoas, com esse tipo de atividade. Por que esse? Por que não outro? Por que essa equipe? Por que não outra?
Por que esse modelo de negócio? Por que não o outro? Por que isso mexe contigo? Então, é extremamente importante você, se até hoje não olhou para isso, começar a olhar. E é um processo, né? Conhecimento de propósito é um processo, você não descobre num clique. Bom seria se fosse, né? Seria maravilhoso. Mas é um processo mesmo, de autodescoberta, de autoidentificação, de você entender por que é isso que você quer fazer, por que faz sentido para você fazer isso. Por que isso te brilha tantos olhos. Quando você tem esse nível de clareza, algumas coisas, algumas fichas começam a cair. Os insights, eles começam a acontecer, né? Você está tendo mais clareza de por que algumas coisas você vai fazer e vai pagar o preço com um sorriso no rosto. Porque eu sei que isso faz parte, eu sei por que eu estou aqui. Você enfrenta, teu nível de tolerância à frustração, ele é absurdo nessa hora, porque você sabe, tá, deu errado, poxa, não era assim que eu queria, tá, não vai acontecer agora, mas ok, eu sei por que eu estou fazendo isso, eu sei por que eu estou aqui, é aqui que eu quero estar, eu quero continuar, eu tenho clareza, eu sei onde eu estou indo, eu sei aonde isso vai me levar, mesmo que tenha percalços no caminho, mesmo que eu tenha que lidar com dificuldades, mesmo que isso, né, me custe algumas coisas que não é tão legal para mim. Então, a gente falou até aqui, ó, recapitulando, de duas coisas, tá? A gente já falou de autoconhecimento, de você ter clareza dos teus pontos fortes, dos teus pontos fracos, e a gente está falando de outra coisa importantíssima, de depois de você entender aqui quem que você é, você olhar para frente, tá? Para onde é que eu estou indo, qual é o meu propósito com isso, por que isso é importante para mim, ok? E aí a gente vai falar de gestão emocional, que é o nosso terceiro e último ponto dentro do tema intrapessoal. Tem muita gente que tem clareza, tem uma clareza fantástica dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, mas não consegue controlá-los. E outra, né, ainda tem uma história, se lança a mão deles como desculpa para algumas coisas. Então, eu já ouvi na minha trajetória alguns líderes que falam assim, mas meu perfil é assim, eu sou explosivo. Mas quem quiser trabalhar comigo que aguente, né? Eu sou assim. Lembra lá o perfil que eu fiz no teste? Meu perfil é esse. Eu sou essa pessoa mesmo, as pessoas têm que entender. E aí, o que adianta, né? Vamos lá. O que adianta você conhecer os teus pontos fracos, conhecer as tuas oportunidades e não fazer nada com elas porque você é refém das tuas emoções? Aí a pergunta é, quem é que manda em quem? Né? É você que manda nas tuas emoções ou são elas que mandam em você? Quem é que controla quem? Quem é que domina quem? A gente vê hoje um cenário que pessoas às vezes se desligam de empresa, e eu falo do mercado tradicional, mas isso se aplica a qualquer lugar, porque a gente está falando de pessoas, né? Mas a gente vê cenário de pessoas que se desligam de empresas, de negócios, e não é por conta do negócio, nem do seu propósito, como o negócio é por conta do chefe. É porque ninguém aguenta trabalhar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é complicada de lidar, o relacionamento com ela é difícil. E na maioria, na imensa maioria das vezes, a gente está falando de uma pessoa aí que tem dificuldade de gerir as suas emoções. Fala, depois pensa, é explosivo, é irritadiço ou se vitimiza. Então, gestão emocional é algo que está, sim, no teu controle, está nas tuas mãos estabelecer controle sobre isso, criar formas de lidar com isso, olhar para dentro de você e descobrir, cara, olha, eu tenho muita dificuldade com gente que age assim, 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 ou eu tenho muita dificuldade de lidar com esse tipo de situação, mas eu vou ter que lidar, né? Então, peraí, como é que eu vou responder a isso da próxima vez que acontecer? Eu tenho uma pessoa com esse perfil aqui que eu detesto, que eu não gosto de trabalhar no meu time. E eu preciso dessa pessoa. Eu não posso abrir mão dela. E aí? Como é que eu faço? Meu principal parceiro, né? Meu principal investidor, a pessoa que mais está me ajudando é uma pessoa que é extremamente difícil. Como é que eu faço para lidar com isso? Vou ter que abrir mão porque eu não consigo me gerir emocionalmente, eu não consigo internamente lidar comigo mesmo. Gestão emocional é uma grande pedra no sapato da maioria das lideranças, da maioria das pessoas como um todo. Mas como o líder ele está nesse lugar de destaque, para ele isso vai ter um peso sempre muito maior. E quando a gente fala de gestão emocional, eu estou te falando de algumas coisas básicas. Por exemplo, o que te recarrega?
Você já descobriu? Que tipo de atividade, de companhia, de lugar te recarrega no fim de um dia de trabalho, depois de uma semana difícil, depois de um momento frustrante, depois de uma decepção? Como você se recarrega? É dormindo, é saindo para tomar um chopp, é conversando com alguém que você gosta, é fazendo uma oração, é indo na praia, é lendo um livro? O que você faz que te ajuda a pegar o ponteirinho que estava lá embaixo e subir ele de volta? Porque no dia seguinte vai começar tudo de novo. Não para, né? Não para. E aí? O que te recarrega? Como é que você administra a tua pressão interna? Tem gente que adoece porque não consegue descobrir uma forma saudável de se desconectar e de recarregar. Tem gente adoecendo por causa disso, porque sai do ambiente de trabalho, leva o trabalho aqui dentro da cabeça, pensa sobre o trabalho, dorme e acorda cansado porque o subconsciente não desligou. Pô, cara, dormi bem à noite, eu tô acabado aqui, parece que passou um trator por cima de mim. Como é que pode? Pode, teu cérebro não desligou. Você não conseguiu ainda descobrir uma forma de desligar ele. E aí a gente vai entender na internet aí, você pode pesquisar depois mindfulness, pode pesquisar depois meditação guiada, que é hoje o que está muito, né, aparecendo aí. Mas isso não é a única forma. E você vai encontrar a tua forma. Eu tenho muita dificuldade com essas receitinhas prontas. Eu acho que cada um vai encontrar o teu jeito de esvaziar a tua mente, de dar uma recalibrada, de você zerar o teu ponteiro lá para começar tudo de novo, você descansar. Então, quando a gente fala de gestão emocional, eu estou falando principalmente dessa habilidade, que você, enquanto liderança, vai precisar muito lançar a mão dela. Segundo é a automotivação, né? Líder motiva os outros, tá? Mas quem motiva o líder? Às vezes não tem ninguém para motivar. Às vezes é ele mesmo, é ele e ele. Inclusive, ele tem que ter motivação não só para ele, mas às vezes para o resto do time. E aí? Como é que tu te motiva? É uma pergunta bem parecida com a anterior. O que te dá fôlego para você dizer, não, peraí, vamos lá de novo, mais uma vez, vamos embora. Às vezes é a tua própria consciência de propósito. Às vezes é uma conta para pagar no fim do mês. Às vezes é o teu nível de responsabilidade com teus pais ou com o filho, com alguém que dependa de você. E, de novo, não tem receita pronta, mas a ideia é, você tem clareza disso, porque isso é uma ferramenta que você vai ter que lançar mão. Tem hora que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dizer assim, cara, não quero mais, não cansei, esse negócio não vai, não tá dando certo, tá difícil, não sei, não tá sendo do jeito que eu imaginei. E aí? Como é que você se automotiva? De onde tu tira motivação para continuar a tua caminhada? A gente precisa falar também de foco, e hoje isso para a gente é extremamente desafiador. Falar de foco, você conseguir botar uma lupa, esquecer o que está ao redor e olhar para o que interessa. Prestar atenção naquilo que interessa. A gente vive uma era de distrações, a gente não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. A gente está sem paciência agora para escutar as pessoas falando no WhatsApp, a gente tem que acelerar, tá todo mundo falando assim bem rapidinho, porque ninguém tem mais paciência para ouvir a voz do outro. Pensa só que loucura isso. Né? Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer mais outra coisa, eu tenho que cuidar, olhar para frente, eu tenho ao mesmo tempo que eu estou dirigindo, e o foco nessa hora? E o foco? A gente precisa ter capacidade de, às vezes, focar em uma única coisa, esquecer o que está acontecendo do lado, prestar atenção em um problema para resolver, ou esquecer o problema e prestar atenção naquilo ali que está me dando condição de continuar. O problema é que, às vezes, a gente perde o foco ou a gente anda focando no que não deve. Foco é um grande problema hoje, da maioria dos times e da maioria dos líderes. Às vezes o time está sobrecarregado porque o líder está focando no resultado, está focando no resultado, está focando no resultado, só foca nisso e não tira o foco de cima disso e a galera está sofrendo. E às vezes a galera está super distraída e não tem ninguém para dizer, opa, olha aqui, vamos aqui, nosso tempo está acabando, nosso prazo está acabando, cadê a tua entrega, cadê a tua parte aí que tu ainda não desenvolveu, cadê aquela resposta que você tinha que dar, como é que estão os teus prazos? A gente vive uma era de intensa informação e de muita distração. Foco sempre vai ser um problema.
E aí, quando a gente fala de gestão emocional, o foco tem tudo a ver com isso, porque às vezes é o foco que gera o gatilho em mim, de ansiedade, de alegria, de entusiasmo, né? Mas às vezes também o foco também me prejudica bastante. Eu olho justamente para aquilo que eu não devo, eu foco justamente naquilo que eu não precisava focar, e aí eu desengajo, eu vou dando uma desanimada, eu começo a ficar um pouco incrédula, pô, mas será que é isso mesmo? Poxa, mas não estava desse jeito na minha cabeça, né? Então, o foco, ele existe, e aí ele pode ser, de acordo com o que você vai utilizar, um grande aliado teu, mas toma cuidado também, se você focar na direção errada, pode te atrapalhar bastante. E aí, por último, a gente tem que falar de uma soft skill, né, dentro da gestão emocional, que é a adaptabilidade. E aí, quem acompanhou já a fala do Daniel Cordeiro lá atrás, quando ele falou de mundo VUCA e mundo BANI, estão bem por dentro do quanto hoje as coisas estão mudando numa velocidade absurda. E hoje, de manhã, de repente, o que a gente conversou de manhã, no fim do dia, já mudou. E as coisas vão acontecendo e você não consegue mais viver nesse mundo sem estar em constante mudança e aprendizado. Então, se você não está disposto a se adaptar, se você não está disposto a desconstruir aquilo que você conhecia, se você não está disposto a chegar num determinado ponto da tua trajetória e dizer assim, mudou tudo, peraí, eu tenho que começar agora a aprender tudo de novo. Você vai ficar fora do mercado. Em algum momento, você vai ficar fora do mercado. E, às vezes, a pessoa que está te ensinando é uma pessoa que, na idade, né, cronologicamente, a ideia seria o contrário, era você estar ensinando ele, é o jovem, bem mais jovem que você que está te ensinando, porque a tecnologia chegou muito mais rápido, ele foi na frente, pegou, e é isso, ele já está na frente, já acabou. E aí é interessante para vocês buscarem na internet em algum momento para pesquisar o conceito de antifrágil, e quem não conhece, né, tem alguns vídeos no YouTube, o Murilo Gun é um cara que fala com maestria e de uma forma bem sucinta sobre esse conceito de antifrágil. A gente viveu muito uma época falando sobre resiliência, né? A gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser resiliente, o líder precisa ser resiliente, as pessoas precisam ter resiliência, né? Resiliência nada mais é do que a propriedade física que o metal ele tinha de se torcer diante de pressão, de suportar a pressão, né? Ele se deformava e depois ele voltava para o estado original. E aí hoje a gente já não vive mais resiliência, porque resiliência também já não é mais legal. Ó, mudou, viu? Mudou. Perdeu o sentido. Hoje a gente fala do conceito de antifrágil, de sim, você lidar com pressão, de você se torcer, de você se moldar, mas de você aprender com isso, de você não se quebrar e ficar quebrado, né? Mas de você se torcer, se moldar a essa pressão e sair desse estado de pressão não mais do jeito original, mas a partir de um aprendizado que você teve com isso. Então, eu não volto para o estado anterior, porque aí significa que eu não aprendi nada, significa que aconteceu um negócio comigo muito louco e eu, de alguma forma, consegui sobreviver a isso, mas, ok, acabou e eu voltei para o mesmo estado e eu não aprendi nada. Quer dizer, se amanhã isso acontecer de novo, e a chance disso acontecer de novo é muito grande, eu não vou estar preparada, eu não sei o que aconteceu, eu não tomei consciência disso, eu não aprendi com isso, eu não tive nenhum tipo de acréscimo com isso. E o conceito de antifrágil ele vem justamente para isso, para mostrar que a gente precisa ter um nível de adaptabilidade inteligente. Não é só mudar, né? Mas é entender por que está mudando, é tomar consciência de para onde essa mudança está me levando, é aprender com isso, é tirar vantagem disso e sair melhor, e sair mais robusto, e sair mais inteligente, e sair mais sagaz, e sair mais rápido. Então, para quem quiser depois dar uma pesquisada e se aprofundar o conceito de antifrágil, ele resume bem o que a gente precisa falar sobre adaptabilidade e sobre gestão emocional. A gente está em constante mudança. A gente precisa ter aquela hashtag, né, keep learning, né, se mantenha aprendendo o tempo todo, se mantenha conhecendo, se mantenha em movimento, porque as coisas vão continuar mudando com um nível de velocidade exponencial, e aí você precisa lidar com tudo isso, continuar aprendendo, sair desses momentos difíceis ou diferentes com um nível de aprendizado diferente, com um nível de aprendizado melhor, com um nível de adaptação melhor, porque lá na frente já vai ter outro desafio te aguardando. Você precisa chegar nele, de preferência, um pouquinho mais preparado.
E aí vamos adiante, né? Vamos falar agora da nossa outra inteligência, que é a nossa outra parceira aí dentro desse desenvolvimento de soft skills, que é a inteligência interpessoal. E aí, quando eu falo de inteligência interpessoal, eu vou te falar de duas coisas bem simples, porém com um nível de profundidade grande quando a gente fala de liderança, que é a capacidade de selecionar e comunicação. Só isso, Amália, só. Você vai ver que vai resumir bastante coisa. Quando a gente fala de comunicação, começando de trás para frente, para treinar o outro lado do cérebro, eu vou te falar que o líder, ele precisa saber se comunicar. E eu não estou te falando nenhuma novidade, tu já deve ter escutado isso em algum lugar, tu já deve ter lido algo a respeito, mas quando a gente fala de saber se comunicar, eu não estou falando que você tem que falar bem, que você tem que falar bonito, que você tem que ter uma oratória fantástica, não estou falando de nada disso. Se você quiser ter, maravilha, não vai te atrapalhar, tá bom? Mas entenda, não é isso que vai garantir que você seja o mestre da comunicação e que a comunicação afete a tua liderança. Não é isso. Tá? Falar bonito, ter um repertório, um vocabulário legal, não vai ter relevância na tua liderança se você não utilizar a comunicação de forma estratégica. Então, quando a gente fala de liderança e quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que o líder tem que saber fazer, ele tem que ser mestre em saber dizer para onde ele está indo. Ele tem que comunicar isso para o time dele. Ele tem que ter clareza de dizer para as pessoas para onde ele está indo, para onde ele está caminhando, aquele negócio que ele está tocando, ele vai chegar em tal lugar, com uma expectativa de tanto tempo, entregando isso. Sabe por que o líder tem que fazer isso? Porque é assim que eles inspiram as pessoas. As pessoas, elas são inspiradas pelo teu propósito. Elas são inspiradas porque ela olha para você, ela sabe quem você é, ela sabe para onde tu está indo, ela olha e fala assim, cara, eu quero ir com esse cara. Pô, eu quero seguir essa menina. Caramba, esse negócio é legal, hein? Deixa eu participar contigo, deixa eu te ajudar. Ei, me chama também, eu tô aqui, ó, quero ajudar também. Se você não souber fazer isso, você vai ter pessoas ao teu lado, mas não necessariamente elas estão caminhando na mesma direção que você. Quando a gente tem pessoas que não caminham na nossa mesma direção, a gente gasta muito tempo tentando o tempo todo trazer elas para o caminho, tentando o tempo todo mostrar para elas a direção, tentando o tempo todo caminhar no ritmo certo, porque às vezes você está num ritmo e a galera está em outro. Então, o líder precisa ser bom em comunicar. E aí eu te desafio, se você ainda não sentou com a tua equipe e contou isso para eles, né? Faz isso. Escolhe um horário, senta com eles e conta essa história. Para onde você está indo? Para onde você quer chegar com esse teu modelo de negócio, com essa tua ideia? Por que você quer fazer isso? Por que isso é importante? Por que isso vai impactar em algum nível as outras pessoas, a cidade, a tua comunidade? Por que isso é importante? O líder, ele, através disso, é que ele começa a fazer os olhinhos das pessoas brilharem. E eu volto a te falar, não precisa falar bonito para isso. Você só precisa falar com muita naturalidade. Você precisa ter um nível de sinceridade muito grande, porque é isso que as pessoas querem ver. Elas querem olhar e elas querem saber, cara, ele está indo para um lugar legal. Isso aí vai dar certo. Pô, eu compro essa ideia. Às vezes a gente tem muita dificuldade nos times hoje, muita, extrema, porque às vezes o líder nem sabe para onde ele está indo. Ele não tem consciência de propósito. Ele não se conhece muito bem. E aí, se você não sabe para onde você está indo, você não tem como pedir para as pessoas irem junto contigo. Você perdeu esse direito, tá? Você vai ter pessoas contigo, você não vai estar só. Mas elas não vão estar alinhadas nessa mesma visão e nesse mesmo propósito. E confia em mim, viu? Isso te tira um peso enorme das costas com relação ao desenvolvimento do teu time. Porque quando todo mundo está alinhado, o negócio caminha. Caminha com muito mais velocidade e caminha com muito mais inteligência, porque está todo mundo pensando junto, olhando para o mesmo caminho, com o mesmo nível de engajamento, está todo mundo inspirado, na mesma visão, querendo chegar no mesmo lugar. Pode acreditar, a trajetória desse time é completamente diferente. E aí eu trouxe para vocês essa outra figurinha, né, que mostra, na verdade, eu queria mostrar, na verdade, esse headphonezinho, né? Esse é um aparelho fantástico, que ele é utilizado, né,
pelos profissionais de telemarketing, né? Vocês já devem ter visto bastante. A galera usa um fonezinho aqui, com um microfonezinho aqui, e ele, para mim, é a imagem simples e clara de uma boa comunicação. Porque você precisa ouvir muito bem, você precisa falar, né? Você tem que ser um bom ouvinte e você precisa se comunicar, você precisa falar alguma coisa, você precisa utilizar de um nível de linguagem para expressar alguma coisa para os outros. E aí esse aparelhinho, ele reúne essas duas coisas, fantástico ele. E aí, quando a gente fala de comunicação, é isso mesmo. Lembra desse aparelhinho, tá bom? Você tem, como líder, que ser igualzinho esse aparelhinho. Você tem que ser bom de ouvido e você tem que saber se falar, saber se comunicar. Volto a dizer, tem nada a ver com falar bonito. Tem a ver com falar, tá? Se comunicar, se expressar. Tem gente que gosta demais de falar. Fala até muito bem, mas escuta pouco. Tem pouca paciência para ouvir. Quando a pessoa fala, ele já está aqui querendo terminar a fala do outro, porque ele não consegue esperar a pessoa terminar de falar, tá? E tem gente que já escuta pra caramba, excelente ouvinte, ouve, é maravilhoso, todo mundo gosta de conta a vida inteira para a pessoa, mas não se posiciona, não fala, não emite opinião, sabe? Não tá ali para expressar algo quando é necessário. E o líder, ele não pode se eximir desses dois lados da comunicação. Ele não pode deixar de falar, de se expressar, de se comunicar. E ele não pode deixar de ouvir a equipe, o time, o mercado, os parceiros, a concorrência. Tem líder que afunda porque não escuta. E às vezes não é a equipe, às vezes ele não escuta o que está fora, o que está acontecendo fora, não tá ligado no que está acontecendo no mercado, na cidade, na comunidade, no que está acontecendo no mundo. Às vezes ele está escutando um monte de coisa, mas ele está só escutando e não está fazendo nada com isso, não se posiciona. Aí a equipe fica assim, mas e aí? Tá, mas diante disso tudo, e aí, o que a gente faz? Vamos para onde? O que tu acha disso? Qual é o nosso posicionamento? Não fala, não tem clareza. E aí não dá para trabalhar desenvolvimento de habilidade, né, falando de comunicação principalmente, sem que você esteja com esses dois pontos muito bem afiadinhos. E aí, lá atrás, eu vou sempre voltar para o autoconhecimento, porque ele é como se fosse assim o alicerce dessa nossa conversa toda. Tem perfis com muita facilidade de ouvir, tem perfis com dificuldade de ouvir, tem perfis com facilidade de falar e tem perfis que vão preferir trabalhar sozinho, quietinho, não me deixa quieto, não quero falar com ninguém, gosto de ficar na minha. Qual deles é o melhor? Qualquer um, gente, não interessa. Cada um deles vai complementar de alguma forma um time. Não tem esse lugar melhor. Mas quando a gente vai falar de liderança, aí você perdeu um pouquinho esse direito de escolha, porque o líder ele vai ter que saber fazer um pouco dos dois. E se você não faz um ou o outro, ou os dois, né, de uma forma minimamente legal, eu te convido a começar a pensar sobre isso e a começar a pensar em formas de desenvolver a tua escuta e a tua comunicação. Porque você não vai conseguir liderar pessoas sem ter isso na tua mão. Quando a gente fala de comunicação e liderança, eu acho que é importantíssimo trazer para vocês uma fala do professor Pedro Mandelli. Ele é professor da FDC, vocês encontram ele no LinkedIn, é um cara fantástico, e ele fala que o líder tem que estabelecer as regras de ouro dele, né? O pode e não pode dele, e você tem que comunicar isso para a tua equipe. Primeiro, você tem que ter clareza disso para ti, e logo em seguida você tem que usar a tua comunicação para deixar isso claro para quem está trabalhando, quem está nessa guerra, nessa briga contigo, quem está nessa trajetória com você. Olha, que raio de regra de ouro é essa? O que é isso? É simples, querido. O que é que pode, o que é que não pode, o que você tolera, o que você não tolera. Responde aí só para ti mesmo algumas perguntas, né? Para trabalhar comigo, a pessoa tem que ser... Deixa uma lacuninha aí e escreve o que é importante para ti. Eu não tolero... Deixa uma lacuninha e escreve aí o que é importante para ti. Essas são as tuas regras de ouro. Que tipo de coisa é intolerável para você? Que tipo de qualidade, de pessoa, de nível de compromisso você está buscando? A tua equipe tem que saber. Se ela não sabe, e se você não sabe, principalmente, eu te sugiro aí a sentar com papel e uma caneta, esclarecer isso, e em algum momento, depois que isso estiver muito esclarecido para você e muito amadurecido para ti, você comunicar isso para a tua equipe. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí lembrar que o líder ele vai ter que se comunicar sempre. Eu não estou falando de conversar. O líder ele se comunica mesmo calado.
A equipe está com os olhos inteiros voltados para ele o tempo todo. Comunicação para líder é como respirar. E se ele não se comunica, alguém vai se comunicar por ele. Se o líder sai desse lugar de comunicação, a equipe toma esse lugar de comunicação dele e começa a falar sobre ele. Então, eu já vi empresas que dizem assim, você viu que ele veio hoje com aquela camisa? Quando ele veio com essa camisa, cara, porque esse dia hoje o negócio tá feio, ele tá com a macaca, tá zangadão. De onde as pessoas tiraram isso? Sei lá, elas criaram. Aí vão se criando mitos a respeito do líder, vão se criando histórias. Por quê? Porque a comunicação dele está deixando essas lacunas. Então, o líder precisa se comunicar sempre, o tempo todo, falando e, às vezes, silenciando, porque o silêncio também é uma forma de comunicação. Tem o não verbal aí, né? Tem toda uma linguagem não verbal que as pessoas estão de olho e que isso transmite com um impacto, às vezes, até muito maior do que as palavras. Para a gente fechar, eu te falei lá atrás que a capacidade de selecionar é de extrema relevância, né? E aí, quando eu te falo de selecionar, eu estou te falando de escolher as pessoas que vão estar no teu time, que vão estar nessa trajetória contigo. Quando eu te falo disso, eu falo que você, como líder, tem que entender quem são essas pessoas, o que motiva elas. E presta atenção, quando a gente fala de motivadores, eu estou falando de dores que motivam. O que essas pessoas estão querendo? O que dói nelas que faz com que elas se liguem a você e à tua ideia e ao teu negócio e queira trabalhar contigo? O que é? Tu conhece realmente as pessoas que trabalham contigo? Porque não é só nome, endereço, o que gosta, Instagram. Quais são as motivações dessas pessoas? O que move elas? Quem são elas? Quais são os perfis delas? Quais são as características boas? Quais são as características que precisam ser desenvolvidas? Que aí você vai entender também como você vai poder ajudar elas e como elas vão poder te ajudar. Porque essa troca, ela sempre vai precisar acontecer. O que você pode esperar delas e o que você não pode esperar? Tem líder que se chateia muito porque não tem esse alinhamento com a equipe. Tem um nível de expectativa aqui, mas a equipe só está entregando aqui ainda. E o cara fica zangadão, a pessoa fica enlouquecida com a equipe, se frustra, se chateia, faz inimizade, porque tem um nível de desalinhamento doido. Pô, mas se você queria que entregasse aqui, então seleciona pessoas hoje que te entreguem aqui. Você selecionou errado. As pessoas não estão conseguindo, elas ainda estão aqui. Pode chegar até lá? Pode, mas vai levar tempo, desenvolvimento, esforço. Você consegue esperar? Não consigo. Então, vamos alinhar. Porque você precisa entender o que cada um é capaz de te entregar. E, por fim, o melhor de todos, né? Quando você tem clareza de como selecionar as pessoas, você responde algumas perguntas básicas para o teu time. Quem fica no teu time, quem cresce no teu time e, principalmente, quem sai do teu time. Porque ficar com pessoas no time que não estão te agregando, que não estão entregando, às vezes é muito pior do que você não ter dinheiro para tocar o negócio. É muito mais danoso. E o líder, ele precisa ter essa clareza, conhecendo as pessoas, entendendo o quanto elas podem entregar, entendendo o quanto eles podem ajudar ela a entregar mais, mas principalmente definindo, em linhas gerais, quem fica e quem sai. Se você não tiver hoje essa clareza, você vai ter muita dificuldade de conduzir o teu time e de se autodesenvolver com ele. Ok, gente? Eu espero, sinceramente, que eu possa ter contribuído aí, deixado algumas pulguinhas atrás da orelha, deixado vocês um pouco preocupados. Eu espero que alguns de vocês hoje não durmam. Essa era a minha expectativa mesmo, era deixar vocês um pouco inquietos, porque é um caminho longo, é um caminho difícil, é um caminho possível, mas é um caminho que cada um vai definir seu tempo, seu trajeto, quanto caminha, que hora estaciona, que hora muda de direção. E eu espero que vocês, nesse início aí de jornada, possam sair daqui agora com algumas coisas na cabeça para pensar. E contem comigo. Obrigada pela atenção de vocês. A gente que agradece a Amália, sem dúvidas, esse tal que é extremamente importante para se começar um programa de pré-aceleração. Trabalhar a liderança, trazer assuntos que valem a reflexão, que foi o que tu trouxe aqui. Seu MVP é a 4ª startup que eu estou liderando. E se tu pegar a líder Andréia da primeira startup e a líder Andréia da startup de hoje, a gente vê que isso é um processo assim de evolução, que a gente só evolui trabalhando com pessoas. Eu sempre falo uma frase que é muito legal, tipo, sozinho você vai mais rápido,
mas com o time você vai mais longe. Verdade. E ninguém quer trabalhar em um time cujo líder ele é chato, ele é antipático, ele não é compreensível. Então, são assuntos assim muito relevantes mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Amália, pode ligar o microfone, fazer ou mandar no chat que a gente faz aqui. Se vocês não fizerem, eu vou fazer, porque eu vou aproveitar. E aí? Quem se habilita? Oi, boa noite, tudo bom? Olá, Boa noite. boa noite. Primeiramente agradecer, né, porque foi um bate-papo bem legal, bem bacana, e assim, muitas coisas bem interessantes foram ditas, né, e aí eu fiquei com uma dúvida aqui, porque a gente sabe que antigamente se contratava pessoas pelo técnico, né, pelas suas habilidades técnicas, e hoje a gente contrata pessoas pelas soft skills, né, que são os comportamentos, as habilidades comportamentais. E aí eu fiquei com uma dúvida relacionada, dentro de todo o contexto que você falou, quando e como que eu identifico em mim, não só como líder, mas como um colaborador, como a equipe em si, a diferença de uma habilidade e, digamos, de um sentimento não muito legal. Por exemplo, quando que eu identifico que é persistência positiva ou persistência como um todo e não teimosia? Como que eu faço para identificar isso? Porque às vezes a gente tem um líder que fica ali numa coisa focado e tal, e aí alguns dizem, é persistência de vencer, de dar certo e tal, não sei o quê, mas às vezes pode ser só teimosia. E aí, quando e como que eu identifico isso? Eu acho legal, nessas horas, a gente olhar para duas coisas. A gente encontrar a motivação disso, né? Então, tem muita gente que insiste, que persiste, que dá murro em ponta de faca, que se desgasta, que desgasta o time junto com ele, mas que a motivação dele, às vezes, não tem nada a ver nem com a entrega. Tá? Vou te dar um exemplo assim. Eu já trabalhei com um líder que era um líder extremamente... como é que a gente fala? Extremamente controlador, um líder com nível de expectativa de entrega alto, régua alta, cara difícil de lidar e com dificuldade de aceitar limites ali, né? Então, não, peraí, eu vou mais, não consigo, vamos adiante. E aí, num papo com ele, às vezes não, foi até um papo informal, eu consegui perceber que a questão ali não tinha nada a ver com o trabalho. Ele estava ali lidando com uma conta que ele tinha que pagar com um pai dele falecido, porque ele disse uma vez para o pai dele que ele ia ser um líder assim, 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 que ele ia ser uma pessoa bem-sucedida, que ele ia nananana, e que ele estava ali, inconsciente, subconscientemente, provando para esse pai, às custas de um time grande, que ele era essa pessoa que ele prometeu ser. Então, precisa olhar para essa motivação. O que está motivando essa pessoa? Por isso que autoconhecimento é muito importante, porque você encontra o que te motiva. E não tem nada de errado você trabalhar com essa perspectiva de, às vezes, você atender a algo que é da tua vida pessoal, da tua infância, do teu pai. O problema é tu também, depois disso, olhar para o teu cenário e medir custo-benefício. Cara, tá dando certo insistir? Tá valendo a pena pagar esse preço? E aí, olha para o todo, tá? Porque tem líder que fala assim, tá valendo a pena para mim insistir, tá valendo a pena, mas o time tá morrendo. Meu querido, você tem que olhar para o todo para fazer essa conta. Você não pode olhar só para você. Você tem que olhar para você, tem que olhar para a galera que tá contigo, você não tá sozinho. E ver aí começar a pesar. Então, eu acho que esses dois pontos fazem muito sentido, Adriele. É motivação e olhar, fazer esse overview no cenário aí e entender se está se pagando, né? Tá valendo a pena? É isso mesmo, obrigada. Nada. Amália, a Bruna Guimarães fez uma pergunta aqui no chat que é para pedir meio que um exemplo, né? Se tu pode falar de algum caso interessante de desenvolvimento de líder na tua atuação profissional. Algum caso assim foi relevante mesmo? Tá, eu tenho, esse caso foi um pouco mais recente, eu falei lá atrás para vocês do Eneagrama, né, eu convido vocês a pesquisar, é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica, e eu tive contato com essa ferramenta junto com um time que eu trabalhava, e aí uma das lideranças desse time se identificou com um dos perfis, né, e dos pontos fracos desse perfil, vamos dizer assim, né,
é a dificuldade que a pessoa tem de olhar para ela mesma. Ele tinha pouca consciência dos seus erros e, ao mesmo tempo, é um perfil que tem muita vaidade. Então, ele, falando aqui no português bem claro, se acha muito, mas escuta muito pouco a respeito das suas dificuldades. E aí o time tinha muita dificuldade com ele, justamente por isso. Ele se via de uma forma muito engrandecida, e o cara não era ruim, ele era bom, mas ele se via de uma forma muito além do que ele entregava, né? E ele não conseguia ver aquilo que ele tinha de ruim. Então, foi um trabalho muito gratificante de fazer, mas ao mesmo tempo muito espinhoso, porque a gente precisava trazer para ele feedback, eu precisava estabelecer ponte entre a equipe dele, que às vezes não conseguia falar com ele, e ele, para ele poder ver com clareza. E aí, quando a gente conseguiu, a gente rodou uma avaliação, né? Fez a equipe avaliar ele e pediu para ele se autoavaliar. Então, quando ele viu como ele se avaliava e como ele viu como a equipe avaliava ele, a gente fez uma avaliação anônima, claro, né? Senão, pelo amor de Deus, tá todo mundo ferrado. Porque eu pedi para a galera falar mesmo. Falei, gente, fala, porque a gente precisa mostrar. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, ninguém vai se expor. Quando a gente colocou esses dois paralelos aqui, aí foi um negócio, parece assim que abriu o olho e disse, opa, peraí, como assim? E aí eu lembrei, ele ficou um pouco envergonhado, triste, eu lembrei para ele do perfil, eu falei, você lembra do teu perfil, né? Você lembra que você tem essa dificuldade. Então, assim, você não escolheu, não é uma coisa assim de, eu não quero ver o que eu tenho de ruim, vou ser muito, sabe, ser essa pessoa muito ruim, não vou querer olhar. Não, você não consegue. E aí foi legal, porque ele já tinha esse conhecimento, a gente conseguiu resgatar. E aí é como eu falei no começo, não é só você conhecer o teu perfil, é você entender como é que ele funciona, entender o que para ti é fácil, o que para ti é difícil, fazer alguma coisa com isso. E aí foi legal, porque depois disso ele falou assim, cara, eu preciso fazer isso a cada 6 meses. Eu quero a cada 6 meses que você rode essa pesquisa, para eu ouvir minha equipe, para eles terem tranquilidade de falar de forma anônima, e ele pediu para que isso acontecesse de forma cíclica. Né? Então, assim, foi um maior barato, porque ele entendeu que realmente existia uma distância muito louca entre a forma como ele se via e a forma como a equipe olhava ele, e ele também percebeu que ele não ia conseguir ver isso sozinho, porque é do perfil dele essa dificuldade. Então, foi uma história um pouco mais recente agora que eu guardo na minha memória porque fez muito sentido, né? Foi muito bacana. Temos outra pergunta, eu acho que até para finalizar, porque essa pergunta ela é bem. Eu acho que a Mara vai ter um trabalhinho para responder. A pergunta eu acho que é do Arthur, né, da Fábrica de Gênios. Qual é o melhor funcionário? Aquele que sabe muito a técnica e não agrega de forma de soft skills, ou aquele que, ao invés de só técnica, tem muitas soft skills, pouco hard skills, mas que tem interesse em aprender e crescer? Aí eu vou ter que inverter a história e eu vou ter que perguntar assim, depende muito do ambiente que esse cara tá e do líder que ele tá. Então, quem é o líder desse cara? Entende? Porque dependendo da empresa, gente, dependendo do local, do cenário, em alguns momentos vai ser importantíssimo a pessoa ter muito mais hard skills do que soft skills. E não vamos romantizar o negócio, não. É assim mesmo. Eu preciso, às vezes, em alguns locais, ter a pessoa que sabe fazer, mesmo que ela seja uma pessoa de difícil relacionamento. Vamos lidando aí, vamos ver como é que a gente faz, vamos trabalhar junto, vamos traçar um plano de desenvolvimento para ela, mas o cara sabe fazer, ponto. E vai ter momentos em que é muito fácil para a pessoa aprender aquilo, aprender rápido. A empresa, o cenário, dá tempo para que a pessoa aprenda, dá tempo para que a pessoa se desenvolva. A maioria das empresas hoje, do mercado tradicional, na maioria das vezes, quando contrata, a pessoa já tem que entrar e sair trocando a roda com o carro andando, não dá tempo. O cara tem que entrar sabendo, porque ele não vai ter tempo de ensinar. Não é uma questão de preferir A ou B. O cenário já coloca as regras assim, né? Então, a gente precisa olhar um pouco além, porque dependendo do cenário e dependendo do líder, não vai fazer a menor diferença. Um ter mais hard do que soft, um chegar mais preparado para esse lado ou para esse, depende muito do cenário. Eu tenho condição de ensinar esse cara? Poxa, então ótimo, vamos ensinar o hard. O soft demora muito mais. O soft leva um tempo de desenvolvimento, a curva de desenvolvimento das soft skills ela é muito mais
muito maior. Demanda muito mais tempo, é muito mais difícil, demora a ter um nível de investimento muito maior, é complicado, é um outro time. Mas, se não tem tempo, se é importante, se não tem o que fazer, é a hard que tem que ser, vamos embora. E aí, líder, como é que você vai lidar com isso? E aí, liderança, quem é você? Qual é o teu papel agora? Diante desse cara que chegou muito bom tecnicamente, mas que chegou com, por exemplo, relacionamento muito ruim. Aí a gente olha de novo para o líder e pergunta, e aí, consegue lidar? É o que você precisa agora. Não significa que ele precisa ser assim para sempre. Você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Depende muito da empresa, eu acho que nem tu falou, né? Depende muito da empresa, depende muito do momento. Para quem tem uma startup que está iniciando, eu particularmente acredito que as soft skills elas são até bem mais importantes, porque tu tem um tempo, entendeu? Tu tem um certo tempo para treinar aquela pessoa. Tem até um caso bacana, interessante do próprio Nubank, que eles estavam começando a treinar as pessoas para adquirirem uma certa hard skill de Product Manager. Eles estavam tranquilos com aquilo. Eles estavam começando a treinar, de fato, as pessoas para trabalharem no Nubank. E é uma coisa que a gente vê até na Pulse também. A Pulse tem começado a fazer um pouquinho disso também. Eu queria finalizar naquela pergunta, mas a Daliane mandou uma pergunta muito massa também. Se tu tem alguma dica de ferramenta ou dinâmica para que a equipe e pessoas já se conhecem, mas não tem profundidade no debate, né? Ou não se conhecem ao ponto de saber os propósitos um do outro. O microfone. Tá muda. É porque eu estou tendo Dessa uma vez intervenção. Não fui eu mesma, é porque eu estou tendo uma intervenção canina aqui, que começaram a ficar meio um pouco loucos os meus cachorrinhos. E aí eu desliguei para não atrapalhar. De cabeça eu não lembro, gente, de verdade. Eu vou procurar e aí posso mandar para vocês. A princípio eu não conheço, não me vem na memória nenhuma dinâmica específica. Eu acho que essa consciência de propósito ela é muito bacana de ser primeiro esclarecida individualmente, né? Eu acho que isso tem que estar muito claro. E aí, como o teu propósito, ele vai se ligar ao negócio. Porque a gente não está falando só de propósito de vida, né? Quando eu falo lá atrás de propósito, eu estou falando de um propósito de vida e como ele se liga a esse negócio. Então, você vai ter na tua equipe vários propósitos de vida diferentes e como eles vão se ligar a esse negócio. De cabeça não me vem nenhuma ferramenta pronta, entende? Tranquilo. Mas eu posso, em algum momento... essas perguntas que faltam no teu PV e eu pego, salvo e mando lá no grupo que a gente tem todo mundo, aí eu mando lá. Joia. Tu consegue encerrar a tua apresentação para a gente tirar um print aqui e bater uma foto? Consigo. Tu queres que eu tire daqui do... Pronto. Deixa eu só... Galerinha, eu peço para que vocês liguem a câmera, quem não estava com a câmera ligada. A gente está bem contente que, nossa, praticamente 95% das pessoas que se inscreveram no programa estão aqui. E a gente até esperava menos. Eu espero que vocês não percam o gás que está tendo nesse programa aí de 6 semanas e que possam ir com todo o gás para o sábado também. Eu vou conferir até 3, aí eu vou tirar o print. Na verdade, eu vou tirar o print 3 vezes. O primeiro eu vou tirar agora. 3, 2, 1, já. Ih, não tô conseguindo tirar. Peraí. Acho que agora eu consigo. Já. Agora eu vou tirar outro print aqui, porque tem tanta gente que eu tenho que passar aqui. 3, 2, 1, já. Massa demais, galera. A gente vai encerrando o nosso primeiro talk. Espero que vocês tenham gostado. Hoje ainda a gente vai mandar um link no grupo, que ele é de NPS, né? Para vocês avaliarem como é que foi esse talk, fazer sugestões, fazer comentários, elogiar o mentor. É importante. E é isso, gente. Vejo vocês bem breve e muito obrigada por ter participado. E Amália, não tenho nem palavras para te agradecer.
Eu que agradeço a oportunidade de contribuir. Estamos juntos. Estamos juntos desde o início. A Amália é uma das Verdade. pessoas que confiou na gente quando a gente não tinha nada. Oh, meu Deus. Vocês tinham o principal, que era a ideia. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.